em um único dia a gente chegou a cadastrar mais de 287 mil biometrias para que a população pudesse sacar na lotérica no seu município, para que ela pudesse, com comodidade, fazer a sua operação bancária, e hoje a gente tem uma das maiores bases biométricas do país. E essas soluções biométricas, elas deram diversas vantagens competitivas para a Caixa e diversas vantagens para a população brasileira. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente teve a situação de calamidade, a gente teve uma população, ali tem uma fotinho até do tipo de documento que a gente recebeu no local, né? Um documento molhado, você não conseguia identificar, a população estava numa situação difícil por causa da calamidade pública, e a Caixa pegou aquele equipamento, aquele documento antigo, quando ele abriu às vezes a poupança ali, quando o pai abriu a poupança para o filho, coletou as minúcias biométricas, aplicou diversos algoritmos de adaptação da idade e conseguiu identificar essa população sem documento, e no primeiro mês quase 1 milhão de pagamentos, utilizando essa solução de biometria baseado na coleta que a gente tinha feito no passado. E eu falei aqui um pouco para vocês de situações claras onde a gente se adapta e inova em situações de pressão e situações de dificuldade. Mas obviamente, para a gente desenvolver o Brasil, para a gente desenvolver as nossas empresas, a gente não pode somente inovar nas situações de dificuldade. A gente precisa de um cenário organizado, a gente precisa de um processo de inovação. E é por isso que a Caixa tem um foco muito claro de inovação. A Caixa tem um objetivo de focar em GovTechs, em serviços para atender o cidadão brasileiro. E nesse cenário, a Caixa pretende se posicionar como a principal conectora do Brasil das GovTechs. A gente já tem em Brasília um ambiente preparado para isso, com GovTechs em operação. E veja, esse espaço nosso, ele fica mais ou menos a 4 quilômetros ali do Congresso Nacional, o coração administrativo do país. E lá as GovTechs, elas têm a possibilidade de trocar experiências com a Caixa, com diversos órgãos de governo, para que a gente possa compartilhar as melhores soluções para resolver os problemas do nosso país. Ele é um espaço físico, é um espaço de inovação, preparado para isso, mas não é só no espaço físico que a gente pretende fazer esse tipo de conexão. Por esse motivo, a gente também tem feito conexões virtuais, e a gente tem assinado com todos os estados brasileiros, com os municípios, com os prefeitos, acordos de cooperação, onde a gente possa levar as soluções dessas GovTechs para os prefeitos. E se ele tiver uma startup lá no local, às vezes na cidade, no interior do país, a gente tem a possibilidade que pela Caixa pegar essa solução dessa startup e levar para outra região do país, algo que seria difícil para aquela GovTech local. Esse espaço a gente chama de espaço teia, é um espaço onde a gente conecta de forma virtual e presencial todas essas startups para atender melhor a nossa população. E além desse espaço físico e do espaço virtual, a gente também tem feito grandes investimentos em startup. E eu queria fazer um convite aqui para vocês que se interessarem por esse processo de GovTech, que querem atender melhor a população brasileira, que se conectem com a gente. A gente está com um chamamento aberto. Esse mês, finaliza no final do mês de abril agora, um chamamento para crédito sustentável. Vocês vão ter acesso a isso nos canais oficiais da Caixa, que a gente vai passar aqui no final. Mas é um chamamento que ele começa a partir de 1,6 milhões de reais, mas ele pode ir até 8 milhões para cada startup que se conecta com a gente e traz uma solução interessante. A Caixa passa o desafio, as startups trazem a solução, a gente tem um processo de seleção e traz ela para dentro do nosso ecossistema para atender a população brasileira. Nosso stand aqui no evento está disponível para visitação de todos vocês. A gente vai ampliar muito no ano de 2025 e ainda mais no ano de 2026 esse investimento em startups. E por fim, pessoal, eu queria convidar vocês para que vocês leiam o QR Code e se conectem com a gente, passem as informações. O nosso time está preparado para buscar essa solução com todos vocês, para que a gente possa fomentar um sistema aí de inovação aberta, trazendo toda a necessidade da Caixa e da população brasileira para vocês. Esse é o nosso site oficial da inovação, CaixaGovBR/inovação, e a gente pretende contar com todos os interessados
para que continuem seguindo o propósito da Caixa, que é transformar a vida das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade e eu desejo um excelente evento para todos vocês.